Boa tarde, pessoal. Olá, galera. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, de todas vocês, alunos, ex-alunos, colegas de profissão, enfim, a todos que estão aqui neste momento, para a gente continuar se divertindo um pouco sobre textos, né? Nesse nosso laboratório textual, nesse nosso segundo encontro dentro do ciclo de webinários aqui do Campus Penedo. Eu sou o Wellington Santos, professor de língua portuguesa aqui do IFAL, Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo, e a gente vai continuar esse trabalho que nós começamos na segunda-feira passada, né, traçando algumas ideias, né, alguns caminhos para o trabalho com o texto dissertativo argumentativo, com foco no Enem, e hoje falando de forma mais específica sobre algumas estratégias argumentativas que vocês podem usar, aliás, que vocês devem usar na construção dos seus textos. Então, a gente vai partir da análise de um texto escolhido e vai vislumbrar isso, né? Como é que isso acontece na prática, a partir das competências que a gente conversou semana passada, da análise textual que nós fizemos, enfim. Então, gostaria de dizer que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, fazer questionamentos, tirar dúvidas. Coloquem aí um caderninho, um lápis ou uma caneta aí ao lado de vocês, porque a gente tem algumas questões propostas aqui para a gente analisar, para a gente fazer essas experiências mesmo, brincar com esse texto que nos foi disposto. Eu vou colocar aqui a projeção para que a gente comece o trabalho, tá certo? Mais uma vez, quero dar as minhas boas-vindas a todos vocês. O texto já aparece para vocês aí, não é isso? O texto já aparece para vocês. A gente vai antes, né, antes de fazer a leitura do texto, né, tratar aqui de algumas dessas estratégias argumentativas. A gente tem aqui um breve resumo, e aí depois a gente vai para a análise do texto especificamente. Então, nós temos aí, reconhecendo e diferenciando estratégias argumentativas. Ao lidarmos com textos argumentativos, seja na sua leitura, seja na sua produção, eu sempre enfatizo também, quando a gente trabalha com produção de texto, a gente precisa trabalhar na mesma perspectiva na leitura, ou seja, na compreensão correta desses textos, porque à medida que eu sou um bom leitor, eu sou um bom produtor. Devemos ter em mente que sua finalidade é defender uma tese. Como nós já conversamos, o objetivo do texto é defender uma tese, mas essa tese tem a sua justificativa com base em argumentos, construídos por meio de relações entre fatos, dados e opinião. Então, é um misto desses três pontos, né? Primeiro, trabalhar com fatos é muito importante, relação entre fatos, trazer dados, sejam dados de pesquisas, ou dados que você colhe no dia a dia, e com opiniões suas e de outrem, né? Suas e de outras pessoas. Essas relações, por sua vez, podem ser estabelecidas por meio de variadas estratégias de argumentação, presentes em geral ou em especial no desenvolvimento do texto. Então, a gente sente, percebe, usa estratégias de argumentação, principalmente no desenvolvimento, mas elas não estão presentes, como a gente vai ver aqui no texto, só nesses parágrafos de desenvolvimento. Tá? Então, a gente não vai trabalhar todas as estratégias hoje, algumas, que são essas 5 que estão aqui. A primeira é uma bem usada, o pessoal gosta muito de sugerir, né, nas aulas regulares, nos cursinhos, etc., que é a citação, ou citação de autoridade. É quando você insere no texto a voz de algum especialista no assunto, com que objetivo? Reforçar a ideia defendida por você.
Então, é o argumento de um outro ou de uma outra pessoa que você usa para reforçar o seu. Então, as citações são muito bem-vindas desde que cumpram essa função. Elas precisam estar ligadas a um argumento que você já usa, você já usou no seu texto, ou até mesmo que você vai usar, mas, enfim, que está no seu texto para reforçar a tua tese. Então, é como se você pegasse um empréstimo, a voz de alguém. E por que a gente diz citação de autoridade? Porque é alguém que normalmente é especialista no assunto, alguém que tem uma experiência maior em se tratando desse assunto, que pesquisa esse assunto, que tem uma vivência nisso. Uma outra estratégia, então vão marcando aí. A primeira estratégia, vão anotando aí, que a gente vai precisar depois no texto pensar em como elas aparecem, tá certo? Então, a primeira que vocês anotem aí é a citação. A segunda é a exemplificação. E o que é isso? Quando se insere no texto algum fato, com o mesmo objetivo de reforçar a minha ideia, de reforçar os meus próprios argumentos, que por sua vez reforçam a minha tese. Fato, a palavra-chave está aqui. O que é fato? É o que acontece, o que aconteceu. Como é que eu percebo isso? Pela minha leitura de mundo. São fatos que eu insiro pela minha percepção do que acontece no dia a dia, de forma genérica. Não é um fato que eu vi na minha rua, um fato que eu vi na minha cidade. E pode até ser, mas desde que seja um fato de repercussão nacional, tá? Pode ser um fato isolado? Pode, um fato com alta repercussão, mas, em geral, são fatos que a gente vê uma vez, mas que, pela sua repetição, pelo seu uso, pela sua ocorrência, melhor dizendo, repetidamente no cotidiano, se tornam fatos de conhecimento geral, público e notório. Tá? Então, é o que a gente chama de exemplificação ou simplesmente de exemplos. Exemplo. Então, citação de autoridade e exemplificação. Aqui são a citação ou o uso, eu vou tirar até o termo citação para vocês não confundirem, o uso de dados quantitativos. Dados, informações, dados estatísticos, dados de pesquisas, né? Com números, com porcentagens ou não, mas são dados que são mostrados por pesquisas diversas, e às vezes você não tem condição, aí é bom, sempre bom dar a referência, né? Quando possível. Então, nesse caso, você insere no texto algum dado, né, ou alguns dados que são provenientes de pesquisas, dados percentuais ou dados até em termos quantitativos mesmo, absolutos. Também com o mesmo objetivo de reforçar nossa ideia, nosso argumento. Quarto é comparação ou confrontação. Quando dois fatos ou dados são analisados. Quando há uma... E aí o nome já nos sugere isso, né? A comparação. Dois fatos são analisados. Às vezes fatos de diferentes épocas, ou diferentes tempos, ou de diferentes realidades. Né? Ou até mesmo uma comparação entre teoria e prática. Na teoria, acontece assim. Na teoria, por exemplo, né, todos nós temos direito à educação, à saúde, enfim, são os nossos direitos sociais. Mas, na realidade, o que acontece? Né? Acontecem várias situações que ferem esse direito que nos é garantido. Então, são fatos, um fato da lei e o outro que está na lei, o que consta na lei, o que acontece. Né? Fatos de épocas diferentes ou de lugares diferentes, então, sempre é o confronto, a comparação. Seja em relação a semelhanças, ou seja em relação a diferenças, ou até mesmo ambas, tá certo? De modo a favorecer a ideia defendida também. E a nossa quinta estratégia argumentativa de hoje é a estratégia das relações lógicas. E a mais comum é a relação lógica de causa e efeito, né? De causa e consequência.
quando são usados métodos de raciocínio lógico para relacionar fatos dados às suas causas. Então, tanto acontece em relação a, eu tenho um fato X, o que é que causou esse fato? Né? É o que veio antes que causou o fato. E eu tenho uma outra relação lógica que é de causa e consequência. Eu tenho um fato e esse fato gera um determinado efeito. Ele gera um determinado prejuízo. Ele gera um determinado problema. Então, um problema X aconteceu por conta do fato Y. Então, são essas relações lógicas que a gente faz analisando situações cotidianas mesmo, né? Tem uma relação até íntima com a exemplificação. Às vezes, vem juntinho lá a exemplificação com relações lógicas, que eu dou um exemplo e, a partir desse exemplo, eu já faço uma relação lógica de causa e efeito ou de causa e consequência. Então, são 5 as que a gente vai analisar hoje no texto que nós temos aqui. A citação, a exemplificação, né, os dados quantitativos, os dados de pesquisas e a comparação ou a confrontação, além das relações lógicas de causa e efeito. Tá? Então, anotem aí no papelzinho e vamos, à medida que a gente for lendo, vamos fazer, minha gente, esse exercício mental. Eu vou abrir o espaço aqui em determinado momento para que vocês ou falem algumas coisas em relação ao que vocês estão anotando ou que vocês escrevam no chat. Tá combinado? Tá? Para a gente não ficar só também no monólogo aqui. Então, é necessário que vocês dialoguem comigo, ou com texto oral ou com texto escrito. Então, anotem aí. Citação, exemplificação, dados quantitativos, comparação e relações lógicas de causa e efeito. Combinado, né? Legal. Tendo esses conceitos em mente, esses que a gente tratou aqui de forma... A Letícia colocou aqui que está baixo. E tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer aqui logo, que eu estou acompanhando também por outro computador. A Letícia disse que está baixo. O som está baixo aqui, meu, é? Tá bom, gente, para vocês estão me ouvindo bem? Letícia, pode ser algum... Pessoal, pode se manifestar no chat também, que eu estou acompanhando aqui pelo outro computador. Tá ok, né? Tá o som. Sobre a pergunta do Gustavo, a ausência de fonte pode passar despercebida ou pode diminuir a nota? Sempre é indicado que a gente coloque fonte, tá certo? Mesmo que de uma forma um pouco genérica, assim, não tão específica, porque às vezes a gente não tem condição, Gustavo, às vezes a gente não tem condição de lembrar, né, na hora. Mas a gente, por exemplo, sabe uma fonte específica de onde saiu aquela pesquisa, ou a gente pode fazer uma referência genérica, né? Às vezes são pesquisas diversas que trazem uma determinada constatação. Então, de acordo com diversas pesquisas, de acordo com pesquisas feitas sobre esse tema, é uma referência importante, mas não necessariamente, né? A gente vai ver no exemplo aqui, perdão, a gente vai ver no exemplo aqui que o aluno não colocou essa referência que você coloca. No entanto, foi uma redação bem pontuada, certo? Mas sempre que possível, é ótimo que a gente tenha uma referência que seja. Então, essa redação foi elaborada para o Enem 2005, e o tema, na época, era trabalho, exploração do trabalho infantil, né? E aí vamos observar essas estratégias que a gente pontuou aqui acima, em que momentos a gente vai encontrar do primeiro ao último parágrafo, tá certo? Eu peço que vocês vão anotando aí onde é que vocês acham que elas estão aparecendo, como é que elas estão aparecendo, que é importante, tá?
mesmo que vocês não queiram colocar aqui no chat, é importante para você mesmo perceber, né, como é que está a sua análise do texto. Quero destacar aqui o título, que é um título muito interessante, né, saindo mal na foto. Eu vou abrir um parêntese sobre o título, porque às vezes as pessoas perguntam muito, e aí o título eu coloco, não coloco, tá. O título, como sendo facultativo para a redação do Enem, você vai fazer a seguinte reflexão. Eu nunca sugiro que você tenha um título no início, a não ser que seja um título, uma ideia de título que surja de uma forma bem original, bem bacana, bem sugestiva, mas o título precisa estar ligado ao conteúdo, precisa ser original, não vá fazer a repetição do tema dentro do título. Se é para repetir o tema no título, tá? Que aí é um clichê terrível, não use o título, é preferível que você não use. Mas, se no início, ou durante, ou depois que você rascunhar o texto, você sabe que você vai precisar rascunhá-lo, né? Antes da escrita final. Você faz o esquema, rascunha, e depois faz a escrita final. Inclusive, isso isso é um procedimento que a gente faz aqui no laboratório textual, não fizemos ainda em nenhum desses encontros, mas é possível que a gente faça, tente fazer agora de forma remota, que é fazer esse caminho, né? Seguir esse caminho, montar um esquema, fazer o nosso rascunho e fazer a escrita do texto juntos. É um outro procedimento também que a gente faz aqui dentro da dinâmica do que eu chamo como laboratório textual, como eu coloquei semana passada, é uma ideia que foi desenvolvida em 2 anos, através de projeto de ensino, que a gente está trazendo aos poucos para a sala de aula mesmo, como uma metodologia mais intensa. E aí o que acontece? Não coloque, se você não tem uma ideia bacana, legal, sugestiva, interessante, original, que tenha uma relação íntima com o estilo do texto seu, do que é que você colocou, do que é que você pontuou, dos seus argumentos, você não coloca, né? Posto que é facultativo, você nem vai ganhar e nem perder nada com isso. Mas é claro que o título, sendo um nome, né, é o nome da criança, um título interessante é um chamariz muito bom, saindo mal na foto. E aí a gente vai perceber dentro do texto, por nada, Gustavo, quem está saindo mal na foto, né? Dentro do contexto, a gente olha assim pelo título, e aí é que vem a beleza do bom título. Pelo título, você não identifica qual é o tema. Ah, isso é legal? É legal, porque isso nos dá curiosidade para entrar no texto e pensar quem é que está saindo mal na foto. Se eu coloco o tema exploração do trabalho infantil, né, uma pessoa que não... Isso eu estou falando de textos dissertativos no geral, né? Não só da relação do Enem. Você está fazendo um editorial, você vai trabalhar no jornal futuramente, vai fazer um editorial. O seu título tem que chamar a atenção do leitor para a leitura do seu editorial, que tem uma natureza dissertativa, argumentativa. Entenderam? Então, o título tem essa importância, como a importância do título numa reportagem ou numa notícia, né, que são outros gêneros textuais, mas que tem a importância muito grande no título também. Então, abri esse parêntese sobre o nosso glorioso título, e este está bem legal. Vamos para o primeiro parágrafo. O autor usa uma coisa que a gente orienta bastante, que é o uso de períodos curtos. Essa é uma dica para a escrita de textos no geral. Por quê? Quanto menor for o meu período... E aí, Wellington, o que é período? Período é aquela coisa, né? Uma oração ou mais de uma oração, né? Que tem uma relação entre si. E eu identifico o final do período com um ponto, né? Às vezes, claro, com uma interrogação ou com um ponto de exclamação, ou até mesmo com reticências. Mas, em geral, é um ponto, né? Principalmente tratando-se deste gênero aqui. E por que é importante eu usar mais períodos curtos do que períodos longos? Porque quanto menor o período, prestem bem atenção, quanto menor o período menos chance eu tenho de errar no uso da vírgula e do ponto e vírgula, que são os dois grandes vilões no quesito pontuação.
Não é verdade? Então, quanto menor o meu período, menor a minha necessidade de usar vírgula. E ponto e vírgula também. Tá certo? Então, ele vem aqui com períodos curtos. O cenário é cruel. Aqui a gente não sabe ainda que cenário é esse. Os personagens inocentes. Vou abrir aqui um parêntese para um detalhe de cunho gramatical aqui dentro. Os personagens inocentes. A gente costuma dizer o quê? Já que eu estava falando de período. O que é uma oração, minha gente? Né? É uma frase. Vou trazer aqueles conceitos que são desde a nossa infância, né? Os mais velhos aqui lembram também. E vocês também já ouviram falar muito, mesmo os mais novos. É uma frase que possui verbo. É uma frase que gira em torno de um verbo. É uma frase que depende de um verbo. Então, algo nesse sentido vocês já ouviram. Então, as orações giram em torno dos verbos. E aí, vocês têm o cenário é cruel. Qual é o verbo? É, do verbo ser. Aqui nós temos na outra sequência outra oração. A causa é a mesma. As três têm a mesma estrutura. Ó. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, que é o quê? Uma característica do sujeito. Então, cenário cruel, personagens inocentes, causa mesma. Não é lindo isso? Então, veja. Mas qual é a diferença destas duas orações aqui para a do meio? Cadê o verbo é? O que que acontece aí? O verbo é existe semanticamente, né? O sentido dele está mantido. Como, Elton, pela sequência das três orações, a gente entende perfeitamente. Só que, sintaticamente, ele precisa ter uma marcação, ele precisa estar marcado de alguma maneira. Porque aqui eu tenho o sujeito, personagens, e o predicativo do sujeito, que são inocentes. Cadê o verbo? O verbo, acontece o que com ele aqui? Acontece uma coisa chamada omissão. O verbo foi omitido, ele foi tirado daí. Isso se chama, de forma bem específica dentro da língua, anotem esse nome, porque vocês podem vê-lo em questões objetivas de concursos ou do próprio Enem. Tá? O que é a elipse do verbo? É L-I-P-S-E. Elipse do verbo é a omissão do verbo. Ele é retirado de forma literal, ele é retirado do texto, tá? E no lugar dele deve ficar, esse é um dos usos obrigatórios da vírgula, é marcar a elipse do verbo. Então, eu tiro o verbo coloco uma vírgula no lugar dele. Então, o objetivo desta vírgula é marcar a elipse do verbo. Eu já vi, não foi uma só questão de concurso trabalhando isso aqui. O cara bota aqui um período como este e lhe pergunta simplesmente qual é a função desta vírgula. E aí coloca as opções. Marcar a elipse do verbo é a opção correta. Então, vocês precisam conhecer detalhes como esses, porque isso é um detalhe relativamente simples, basta que você conheça. E aí, Wellington, conhecer é suficiente? Não. Você conheceu hoje, você já ouviu antes, ou de mim, ou de um outro professor ou professora, você mesmo percebeu pesquisando, você percebe isso, mas como é que você aprende de fato? É passando a observar isso nos textos que você vê na sequência. Então, você precisa fazer um laboratório frequente dos textos que você lê. Começar a questioná-los, a observá-los, o porquê disto, o porquê daquilo. Não sabe as respostas? Pergunte às pessoas, beleza? Então, me perdoem por abrir esse parêntese gramatical dentro de uma análise ainda que a gente está fazendo prévia do parágrafo, mas eu não poderia deixar sem observar esse detalhe, tá certo? Se tem alguma observação, pode colocar observações no chat que eu estou acompanhando aqui. Então, o cenário é cruel, os personagens são inocentes, aí a diferença aqui do verbo vai estar no singular, vai para o plural, os personagens são inocentes, existe a elipse do verbo são aí, a causa é a mesma. Qual? Isso vai ser dito ainda. Nos campos, nas minas e nos prostíbulos, a realidade de algumas crianças ainda são retratos amarelados
que as elites e a sociedade brasileira tentam esconder em gavetas. Uma atrocidade social. Aí aqui tem de novo a elipse do verbo né? Uma forma do verbo ser que é uma atrocidade social. Por que não tem a vírgula aqui, Wellington? Porque está no início, aí não precisa. Ela acontece quando está assim, ó, entre o sujeito e o complemento, tá certo? Neste caso aqui, tá? É uma atrocidade social. E aí vejam, o que é isso aqui? É difícil perceber isso? Vou fazer essa pergunta a vocês. Essa percepção é percepção fácil ou difícil? Pensem aí, tá certo? O fato é que o trabalho infantil representa o assassinato futuro de pessoas sem passado. Olha que coisa, como é que ele descreve a tese dele? O trabalho infantil representa o assassinato do futuro de pessoas sem passado. Eu mato o futuro de pessoas que nem passado têm. Quem são essas pessoas, minha gente? As crianças. E aí ele complementa a tese dele. Entretanto, infelizmente, para esse crime, que crime é esse? Esse assassinato de futuro dessas pessoas sem passado, que são as crianças, o assassinato dessas crianças, né? Que é o quê? O que é esse assassinato? O trabalho infantil. Para esse assassinato, não há retrato falado. E aí ele faz uma analogia muito interessante com o mundo do crime, né? Já que ele aponta que é um assassinato, ele diz que nesse assassinato o retrato falado não há. Eu acredito que vocês saibam aí qual é a função do retrato falado num processo criminal. Não é isso? Sabem, né? Nájila já colocou aqui a exemplificação. Eita, Nájila danada. É isso aí. A gente tem neste parágrafo o uso já da exemplificação. Tá? Quando a gente fizer a leitura inteira, que a gente for voltar para as questões, aí a gente vai, né, esmiuçar essas estratégias. Ele começa o primeiro parágrafo veja uma coisa, desta introdução. Para a introdução que nós lemos a semana passada, existe uma diferença, que é no estilo da introdução, melhor dizendo, estilo da introdução. A semana passada, a introdução seguiu a seguinte receita. Eu coloco uma contextualização, ele colocou uma contextualização, ele deu a tese e apresentou os dois argumentos, se eu não me engano foram dois, os dois argumentos que ele desenvolveu a seguir. Neste caso, o autor não apresentou para a gente quais são os argumentos que ele vai apontar. Isso é possível? É um outro estilo que você que vai escolher. O que foi que ele fez aqui? Ele contextualizou e apresentou a tese. Quando a gente voltar na análise, vamos pensando aí até que ponto foi a contextualização e a partir de que ponto foi a tese. Né? Na identificação mesmo das partes do parágrafo. É importante demais vocês terem essa noção. Mas ele contextualizou, né, através de uma estratégia argumentativa, inclusive, e depois colocou qual é a tese dele, mas não antecipou os argumentos. Que são os argumentos que vão ser seguidos nos 3 parágrafos seguintes, que são os 3 parágrafos de desenvolvimento. Né? Detalhe importante deste texto em relação ao anterior que nós vimos semana passada. Quem não viu o nosso encontro da semana passada, entra lá no canal oficial nosso do campus, IFAL Campus Penedo, vai ver lá não só este webinário, né, da semana passada, mas os outros também, os colegas de outras áreas. Você vê lá, assiste a análise lá e faz uma relação com essa nossa de hoje. Ele começa o parágrafo eu vou botar aqui para vocês não irem se empolgando nos de baixo logo. Primeiramente,
Aí ele vai apresentar o nosso primeiro argumento. É importante observar o reflexo da desigualdade social do país na inserção da mão de obra infantil no mercado de trabalho. Ele já diz qual é o argumento dele aqui. O argumento que ele vai trabalhar neste parágrafo é este, né? A mão de obra infantil no mercado de trabalho como um reflexo da nossa desigualdade social. E aí o que é que ele faz? Com a segunda pior distribuição de renda do mundo, ele diz que o Brasil tem a segunda pior distribuição de renda do mundo. O Brasil revela-se um reprodutor das assimetrias sociais, das disparidades, diferenças sociais. Como isso? Na medida em que o não investimento em educação implica a não qualificação dos pais e a má remuneração dos mesmos. Nesse sentido, né, por conta disso, ó, o trabalho infantil torna-se a saída encontrada como uma fonte de complementação da renda familiar. Se os pais são mal qualificados e mal remunerados, por quê? Por causa das nossas profundas desigualdades sociais. Qual é o resultado disso? Os meninos, as famílias se sentem obrigadas a colocar, né, inserir os meninos na complementação dessa renda, tá certo? E, portanto, no trabalho infantil. E aí, isso gera, segundo ele, um prejuízo. À medida que esses meninos são inseridos, olha, assim, o próprio conectivo aqui de natureza conclusiva, esse assim, que poderia ser então, poderia ser portanto, por exemplo, né? A evasão escolar ocorre, né? E o país mantém sua mediocridade diante da criação de círculos viciosos de miséria. Que mediocridade é essa? Essa que ele coloca aqui em cima, segunda pior distribuição de renda e um reprodutor das assimetrias sociais. A evasão dos meninos ocorre e o país mantém essa mediocridade a partir daí. Com esses círculos viciosos da miséria, abnegando-se de seu desenvolvimento. O país abnega de seu desenvolvimento, deixa seu desenvolvimento de lado por conta disso também. Mais uma vez, vão observando aí qual foi o argumento que ele usou e quais foram as estratégias ou as estratégias argumentativas que ele usa. Tá? Dentro desses parágrafos de desenvolvimento, a gente tem duas coisas básicas. Um, que é o que a gente chama de tópico frasal, que é o objetivo básico, a ideia básica do parágrafo, que é o argumento. Então, identificar qual é o argumento usado e quais foram as estratégias argumentativas que ele usou para reforçar o argumento. Tá? O argumento resume-se em quê? O que é que ele defende como um fato que reforça a tese que ele coloca aqui, a tese do assassinato. Por que é um assassinato? Inclusive, quando a gente vai montar o esquema, né, a gente vai para a tese, é um assassinato, essa questão do trabalho infantil. Por quê? Aí, respondendo a esses porquês, a gente tem os argumentos aí, que no caso são 3. Então, tentem identificar aí, fazer suas anotações, qual é esse argumento e quais foram, ou qual foi a estratégia argumentativa que ele usou. O argumento é o que a gente chama de tópico frasal, é a ideia básica. Vou dar uma dica para vocês. Ele também usou a mesma receitinha nos 3 argumentos, nos 3 parágrafos. Ele usou a mesma receita, a mesma ordem em relação a isso. Lendo abaixo, vocês vão perceber melhor. Além disso, é o conectivo que ele usa para ligar este parágrafo ao anterior, assim como ele usou este conectivo para iniciar a parte do desenvolvimento do texto, já que a gente tem o primeiro parágrafo de introdução. Cabe ressaltar a função do Estado na manutenção dessa triste realidade. Ele agora vem falar do Estado. Deisiele disse que travou, não sei se foi só para Deisiele ou foi para todo mundo. Josefa Lívia já adiantou aqui uma relação de causa e efeito no parágrafo 2. Vamos lá, vão mexendo aí com a mente. Ele coloca um outro argumento aqui.
A função do Estado nessa triste realidade. E aí, o que ele diz na sequência? Apoiado pela certeza da impunidade, o poder público privilegia os interesses de grupos privilegiados tradicionais. Como ele faz isso? Ao garantir a maximização dos lucros dessa minoria. Um momento. Bebi um pouquinho de água, que estava com a boca seca. Então, para garantir esse lucro máximo, o governo privilegia, dá certos privilégios a essa elite empresarial. E aí ele continua: a falta de mecanismos de fiscalização e de monitoramento das leis constitui um incentivo à continuidade do uso da mão de obra infantil. Então, a mão de obra infantil continua também por causa disso, explorada por ser mais barata, a mão de obra infantil, e menos consciente dos seus direitos. Aliás, desculpe, a criança é explorada, né? A mão de obra infantil é explorada por ser mais barata, e a criança é menos consciente dos seus direitos, tá? Então, a infância é perdida em favor do capital. Aí é aquela relação, né? A lógica do capital faz com que o Estado fique inerte em relação a esse trabalho infantil. Vale analisar ainda, aí ele vem trazer um outro argumento, a postura passiva da população diante de problemas distantes da mesma. Olha que coisa interessante, é uma alfinetada em todos nós. A postura passiva da população diante de problemas distantes da mesma. Esse é o argumento que ele coloca, e aí na sequência o que é que ele faz? Citando essa de Queiroz, dói mais uma dor de dente do que uma guerra na China. Percebam, minha gente, se isso que está aqui, que é a citação de essa de Queiroz, tem ou não tem, e que relação tem com o que ele colocou anteriormente, no mesmo parágrafo. Estão percebendo aí? Então, você põe a citação, mas você precisa relacionar, ou antes ou depois dela, aos seus próprios argumentos. Senão a citação fica solta. Nesse âmbito, aí ele coloca: o déficit educacional do país é o principal culpado por esse crime. Lembram que ele falou de crime lá no início da introdução? O crime sem retrato falado? E ele aponta aí o nosso déficit educacional como principal culpado. De fato, a não oportunidade de acesso a uma educação baseada na transferência de valores ligados ao compromisso social e à cidadania, né? Isso que está aqui, que é o nosso sujeito, inclusive, tá certo? Ó, tudo isso aqui. Olha que lindo. Agora um detalhe gramatical. Quem é que reflete, ou o que reflete a despreocupação da sociedade? A não oportunidade de acesso à educação baseada na transferência de valores ligados ao compromisso social e à cidadania. Tudo isso aí é o nosso sujeito. O sujeito do verbo refletir. E aí vai uma dica em relação ao uso da vírgula. Às vezes, a gente nunca pode achar que a vírgula é para descansar a minha fala, que eu uso quando eu estou cansado, ou quando eu acho que eu tenho um texto muito longo e que precisa de um descanso aí. Aqui é um exemplo de fácil percepção. Você tem um sujeito bem longo, cheio de adjuntos adnominais, tá? Cheio de adjuntos adnominais. Você tem um sujeito muito longo, que é o sujeito do verbo refletir. Quem reflete, reflete algo. Quem é que reflete? Tudo isso aqui. E o que é que ele reflete? Aí o que a gente vem na sequência. Então, sujeito, verbo transitivo direto, que é o reflete, e a sequência, que é o que a gente chama de objeto direto. Vejam que aqui dá uma tentação, e a gente vê muito uma vírgulazinha aqui, neste lugar aqui, depois de cidadania. Aí é um uso errado da vírgula. E acontece assim, não é pouco não, e não é só em pessoas pouco letradas não, muito também.
reflete a despreocupação da sociedade em relação ao outro. Dessa forma, aí faz uma ligação com o dessa forma faz uma ligação deste período com o período anterior, né? Com essa não oportunidade que reflete a despreocupação. A tomada de iniciativa em favor do combate ao trabalho infantil é prejudicada, né? Por conta dessa despreocupação. E a maior vítima, além das crianças, é o próprio país, que assina embaixo de sua condição como periferia. Periferia em relação ao mundo. Então, nós temos aqui os 3 argumentos que ele coloca, né? A inserção da mão de obra no mercado de trabalho por conta da nossa desigualdade social, a inércia ou falta de controle do Estado em relação às empresas que fazem esse trabalho infantil acontecer, e a inércia também, né, a despreocupação da sociedade em relação a essa questão, né, como ele coloca, que a gente só sente o que está próximo da gente. Do de dentro é o que está comigo, é o que está perto de mim, é o que me atinge. Uma guerra na China não me atinge, então, por isso, às vezes, eu fico despreocupado. Então, tudo está interligadinho, tá certo? Ele vai concluir dizendo o seguinte: o trabalho infantil no Brasil apresenta sua face mais perversa, portanto, olha aqui o conectivo conclusivo, né? Na medida em que o Estado, a sociedade e até mesmo a família omitem-se de uma postura mais ativa em prol da causa. Sabe o que ele fez aqui? Ele ainda não foi para a proposição, né, da intervenção. O que é que ele faz aqui? Ele faz aquela receita de iniciar a conclusão retomando a minha tese. E ele foi além. Josefa, Lívia, Desiel, Tassiana, Stephanie, Nájila, Gustavo e etc., Micaela. Ele foi além. Ele retomou a tese e retomou os argumentos, de forma resumida, óbvio. Né? Aqui, nesse ponto aqui. A partir daí, de onde eu marquei, é que começa a sugestão dele de propostas de intervenção. E aí, depois, na reanálise, a gente vai falar especificamente sobre o parágrafo de conclusão. Faz-se indispensável haver, em nível estrutural, um combate à impunidade, que aí é a primeira proposição dele. Um combate estrutural à impunidade. Aí, uma segunda, que está bem ligadinha à primeira, né? Como se fosse um adendo. Uma reforma educacional para permitir a consciência nas urnas e nas ações individuais. Só que ele é bem tímido nisso aí, né? Até considerando que a gente conversou a semana passada e vai trazer aqui de novo. Por enquanto, aí ele traz uma outra proposição que seria mais urgente. O mosquito não me dá sossego aqui. A mobilização da sociedade civil por meio de ONGs e de pressão política é necessária, a fim de que a fotogenia da realidade infantil não seja mais uma farsa das elites. Ele faz uma espécie de metáfora aí, né? Como ele faz lá em cima com o retrato falado, ele usa uma linguagem um tanto quanto metafórica aí, né? Para que a sociedade civil não maquie essa farsa, né? Não maquie essa realidade. Maqueie, perdão, maquia. Aí é futuro do pretérito. Do presente, já estou doido. Então tá, vamos lá. Para que a sociedade não maqueie isso aí, né, não faça essa propaganda enganosa sobre a nossa realidade, né, é necessário essa pressão política por meio das ONGs. Então, ele coloca 3 proposições básicas aí. Antes de chegar às questões, aliás, eu vou partir para as questões, melhor, para vocês dizerem o que é que vocês anotaram já. E à medida que a gente vai analisar as questões, a gente vai voltar para o texto para verificar, né, essas ocorrências. Eu vou trazer só de volta aqui
que há um detalhe de natureza gramatical que eu queria observar. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Enquanto eu volto aqui, pessoal. Eu devia ter dito na hora, agora eu deixei para depois e acabei esquecendo onde é que ele está. Tá, depois que a gente for revisitar o texto, isso volta à tona. Vamos seguir. Chat parado. Vamos lá, minha gente. Movimentar aí ou as vozes ou as mãozinhas aí. Quero que vocês registrem agora aqui. Primeiro parágrafo do texto introduz o tema e, ao mesmo tempo, delimita, isto é, indica que aspectos específicos do tema serão abordados. O que foi que ele usou como estratégia para introduzir o tema? Quem quer digitar aí no chat? Vocês perceberam? Querem que eu volte um pouquinho para lá? Vejam as perguntas. Ó. Qual foi a estratégia que ele usou para introduzir e qual foi o tema em si, dentro da delimitação? Que aspecto do tema ele usou para o texto dele? Está aqui. Ó. Qual foi a estratégia que ele usou? Vamos lá, estou aguardando aqui no chat. Cadê vocês, minha gente? Podem dizer aí. Estão com medo de errar, é? Errar é humaníssimo. Tem alternativas. Não é, as estratégias são em relação àquelas estratégias argumentativas lá de cima, lembram? Citação, exemplificação, dados quantitativos, relação de causa e efeito, né? Relação lógica de causa e efeito, e a comparação. Tem um nome aí, apresentação de fatos, exemplificação. Se eu não me engano, a Nájila colocou, alguém colocou lá em cima também, quando a gente estava lendo o texto. Foi Nájila que colocou exemplificação lá no momento em que a gente estava fazendo a leitura. E Theo, vou colocar aqui, Theo, que está o nome, Theo Oblivion Waifu, exemplificação. Vamos ver. A gente explorou esses três parágrafos, perdão, esses três períodos, né? Muito bem. Além desses três períodos, até aqui, por exemplo, ó, qual daquelas estratégias a gente tem? A gente tem exemplificação. Vejam que ele traz para a gente, de uma forma genérica, obviamente, uma constatação, um exemplo do que acontece no nosso Brasil em relação a esse tema. Qual é o tema? O trabalho infantil. Né? Ele coloca a exemplificação e já inicia também isso, o cenário é cruel, os personagens inocentes, a causa é a mesma, já introduzido, de certa forma, a sua tese. Né? O exemplo está basicamente aqui. Ó. Inclusive, ele poderia pegar o que está aqui, a parte que está anterior, e trazer para cá, colar aqui. Mas, enfim, essa parte inicial, ele usa para exemplificar, né? Como o Theo e Nájila já colocaram, e depois ele apresenta a tese dele, que é a delimitação dentro do tema. A tese dele vai no sentido daquela metáfora. Aí quem colocou metáfora, Stephanie, a metáfora que ele faz é para definir a tese dele, né?
A estratégia argumentativa que ele usou neste parágrafo foi a exemplificação, a parte que não está destacada, mas a tese dele é que o trabalho infantil é um assassinato a essas crianças e um assassinato sem retrato falado, ou seja, um assassinato, aspecto discutido. O trabalho infantil representa o assassinato. É isso mesmo, Nájila, Luana. O assassinato de que ele trata aí é o do trabalho infantil. E um assassinato sem retrato falado, ou seja, sem um autor específico. Embora ele coloque lá embaixo o nosso déficit educacional como principal vilão aí, tá? Mas ele diz aí em cima que não há retrato falado. Por quê? Porque à medida que a gente tem três grandes responsáveis que ele coloca dentro dos três argumentos dele, né? As empresas, o Estado e a população, cada argumento ligado a um desses três agentes. Por isso que ele diz que não há retrato falado, porque na verdade é uma congruência, a junção desses fatores todos que fazem o assassinato. Ele só dá um destaque dentre esses fatores a nossa deficiência na educação. Mas é um assassinato em que os três é um assassinato coletivo, né? Com autores, melhor dizendo, coletivos. Beleza? Então, essa primeira questão trabalha nesse sentido. A estratégia introduzida foi a exemplificação. Ele usou o aspecto do tema, né? Colocar o trabalho infantil como um assassinato, fazendo isso a partir de uma metáfora, que é o que Stephanie Rocha coloca. Né? Foi o modo como ele fez aquela metáfora com o retrato falado, que foi um modo muito inteligente, por sinal. A questão 2 pega o desenvolvimento. Aí, como a gente já comentou, tem 3 parágrafos, cada um deles é iniciado por uma frase que apresenta o que vai ser discutido. Isso é o que eu coloquei quando a gente estava lendo, como o esquema que ele montou, né? Isso é o tópico frasal, porque é a ideia básica. Identifique cada tópico frasal nos parágrafos de desenvolvimento, ou seja, identifique a ideia básica de cada parágrafo, identifique o argumento de cada parágrafo, tá? Então, ele colocou tudo no início dos parágrafos. Ele iniciou os 3 parágrafos colocando o seu tópico frasal, que é a sua ideia básica, que é o seu argumento. São 3 nomes diferentes, mas a coisa é a mesma, tá? Por que é importante? Porque vocês podem ver esse termo aqui em outros lugares. Então, o que é o tópico frasal? É a ideia básica daquele parágrafo. E nesse caso, nessa estrutura, a ideia básica dos parágrafos de desenvolvimento são os argumentos. A ideia básica do parágrafo de introdução é a tese. A ideia básica do parágrafo de introdução, minha gente, é esta aqui, ó. Esta é a ideia básica do parágrafo de introdução. Este é o tópico frasal que a gente diz. Na introdução, repetindo, a ideia básica é a tese. Nos parágrafos de desenvolvimento, a ideia básica, ou seja, tópico frasal, é o argumento que ele vai desenvolver, né? E aí eu tenho ideia básica, tópico frasal, mas estratégias argumentativas que são, né, nesse caso, essas que a gente viu lá em cima, que estão sendo usadas por ele para reforçar o argumento. Aí a gente vai ver quando a gente for detalhar cada um dos 3. E na conclusão, o que é a ideia básica da conclusão? São as propostas de intervenção, tá? Então, a ideia básica é o tópico frasal. Voltando para a questão, então, vamos descobrir lá no texto qual foi a estratégia, perdão, aqui é na 2, não. Qual é o tópico frasal dos parágrafos de desenvolvimento do 1, do 2 e do 3, ou seja, qual é o argumento e o que é que ele apresenta, né, em relação ao recorte temático. Qual foi o recorte temático, minha gente? O trabalho infantil como um assassinato. Né? Ele vai mostrando como é que isso é feito. Em outras palavras, são as nossas estratégias argumentativas. Então, vamos identificar. O parágrafo 1 a gente já identificou, né? Contextualização, tá certo? Através do exemplo, da exemplificação, e a tese, tá certo?
Parágrafo 2, aqui é a conexão com a introdução, é o conectivo. Aí aqui eu tenho, ó, quem anotou aí vai conferir agora qual é a tese, aliás, perdão, qual é o argumento deste parágrafo. É este aqui, tá? É a inserção da mão de obra como reflexo da nossa desigualdade. Aí, a partir daqui, nós estamos vindo para as estratégias argumentativas. Ele colocou aqui uma breve, uma tímida colocação de dados quantitativos aí. Ele chegou a essa conclusão, provavelmente a partir de algo que ele viu em algum lugar, em alguma pesquisa, uma reportagem jornalística, tal, que o Brasil tem a pior distribuição de renda do mundo. Aí, voltamos àquela pergunta que o nosso glorioso Jonatas, não, enfim, já perdi lá em cima. Gustavo, colocou. Não seria bom ter uma referênciazinha que seja? Ficaria melhor ainda. O que já está bom, ficaria melhor, tá? Então, ele traz uma tímida colocação de dados quantitativos, mas a principal estratégia que ele usa vai começar aqui. O Brasil revela-se um reprodutor das assimetrias sociais, na medida... Por quê? Qual é a causa disso? Na medida em que o não investimento em educação implica a não qualificação dos pais e a má remuneração dos mesmos. Implicar quer dizer aí resultado. Cheguei agora àquele detalhe que eu estava procurando, o detalhe gramatical. Está aí nesse verbo implicar. Implicar, no sentido de resultar, que é como ele coloca aí, é verbo transitivo direto. Porém, no entanto, todavia, entretanto, muitas pessoas letradas, inclusive, principalmente, usam, é um vício linguístico nosso, usar a preposição em aí após implicar. Implica em. Aí, em, mas esse a que está aí, que é o artigo, implica na não qualificação. Observe que se esse texto tivesse dessa maneira, vocês não iriam, provavelmente, sentir nenhum incômodo, não iam perceber nenhuma coisinha fora do lugar, porque isso é comum. Implica na não qualificação. Ou se não tivesse o não, implica na qualificação. O fato é que a regência do verbo implicar formal é sem esse em, portanto, sem esse na. Então, implica o quê? Desculpem. Implica a não qualificação ou implicaria a qualificação. Tá certo? Então, esse é um detalhe importante, porque é um detalhe, ó, é macro, é um detalhe top, tá certo? E pouquíssimas pessoas percebem e que muitas pessoas incidem nesse desvio da norma, tá certo? Quando a gente trabalha na perspectiva de concursos, provas e concursos, a gente precisa observar a norma, não é verdade? Não, nem que necessariamente você não faça isso no dia a dia, embora seja aconselhado sempre a gente ir percebendo isso no dia a dia e treinando, porque, né, a prática nos leva a esses deslizes. Então, esse detalhe que eu estava, né, buscando naquela hora, que eu sabia que ia ser reativado quando eu voltasse aqui para o texto. Então, veja, o Brasil reproduz assimetrias sociais à medida em que, né, por conta de não investir em educação, né, que gera já como resultado a qualificação dos pais ruim e a remuneração assim também. Aí, nesse sentido, ele já vai fazer uma ligação com o que ele disse anteriormente. Né? Nesse sentido, que sentido? Aí lembrem nesse que a gente falou, com SS, porque está retomando, está fazendo a anáfora do que foi dito antes. O trabalho infantil torna-se a saída como fonte de complementação. Vejam que há uma relação aí de causa e efeito, uma relação de causa e consequência. Uma coisa acaba sendo a consequência da outra. Qual é a consequência final? A evasão escolar, né? E a conclusão, a mediocridade do Brasil e os círculos viciosos de miséria. Aí,
a gente pode dizer que nós temos uma junção de duas estratégias. À medida que ele exemplifica, que a gente não pode dizer que aí não são exemplos, né? A gente tem exemplos, mas exemplos que são usados um como uma sequência em relação ao outro, né? E a sequência de causa e efeito, de causa e consequência, causa e consequência. Uma ação vai sendo desencadeada pela outra. Compreende? Ok? Então, quem observou isso, está de parabéns, está no caminho certo, nas suas análises aí caladinho, caladinho. Tá certo? Então, aqui, neste parágrafo de desenvolvimento, nós temos a introdução pelo conectivo, nós temos aqui o tópico frasal, ou seja, o argumento que ele usa para defender a tese de que tudo isso é um assassinato, e aqui nós temos as duas estratégias, ou até três, né? Vou colocar a congruência de três aí, dados quantitativos em relação lógica de causa e efeito com um leve toque na exemplificação. E o LT pode ser usado assim, uma coisa com a outra? Claro que pode. Quando você tem uma comparação, por exemplo, né, as estratégias argumentativas não são excludentes, pelo contrário, elas se ajudam, uma ajuda a outra. Então, quando a gente tem uma comparação, por exemplo, a gente tem uma exemplificação de duas épocas. Inclusive, alguns manuais chamam isso como comparação, alusão histórica. Quando a gente faz a alusão histórica, melhor dizendo, que é uma outra estratégia de argumentação, né, que não é comparação, quando você faz uma referência a fatos do passado, à medida que exemplifica, você está fazendo uma exemplificação, uma alusão, uma referência a um fato passado, que é uma alusão histórica, né, nomeada como uma outra estratégia argumentativa. E, às vezes, você faz essa referência, veja, a um fato no passado, comparando com o presente. Então, aí você tem a congruência de uma alusão histórica com uma comparação. Então, essas estratégias trabalham juntas mesmo. Além disso, o conectivo que ele faz para ligar o primeiro argumento ao segundo, ele dá o Estado como agente do segundo, né? O Estado que tem uma função triste, que a função triste é essa, apoiado pela incerteza da impunidade, o poder público privilegia o interesse de grupos privilegiados tradicional, garantir a maximização dos lucros dessa minoria. Né? Esse é o argumento que ele traz. E o que é que ele faz aí também? Daí agora vem a estratégia. A falta de mecanismos de fiscalização e monitoramento das leis são um incentivo à continuidade da mão de obra infantil, do uso. Se eu tenho pouca fiscalização e eu não tenho monitoramento, o resultado disso, isso gera um sentimento de impunidade e de continuidade disso, né? E aí traz a razão. Por que é que eu faço isso também? Porque eu tenho uma causa aqui, é uma mão de obra barata e é uma mão de obra menos consciente. Então, novamente, é aquela relação causa e efeito, causa e consequência. Tá certo? Ele fez de novo, ele começou, né, com a tese, o argumento, e depois usou, né, de uma forma mais resumida em relação ao outro, a mesma estratégia, né, as mesmas estratégias do anterior. Este terceiro parágrafo, que aí é o terceiro argumento, o ainda faz uma ponte com os anteriores, né, então tem um primeiro, segundo, mas eu tenho um outro, ainda precisa analisar o quê? Aí aqui é o outro argumento. A nossa postura passiva diante de problemas distantes. Ele novamente traz como tópico frasal, inicia como tópico frasal, e aí traz uma estratégia argumentativa diferente agora. Primeira, que é a citação. Ele traz a citação, né? Não sei se vocês observaram isso. Acredito que a citação, né, por ser fisicamente mais óbvia, né,
Acho que vocês devem ter percebido aí. Depois da citação, vamos ver o que é que ele usa como estratégias argumentativas, porque a tese já está aqui. Perdão, a tese é na introdução. O argumento já está aqui. O argumento é que nós ficamos passivos diante de problemas que são distantes de nós. E ele usa aí, primeiro o argumento a estratégia de argumento, né? Que é estratégia argumentativa, minha gente? É uma forma de reforçar o argumento. Tá? Ele cita essa frase de essa, e depois ele traz naquela receitinha, exemplificação com lógica, relação causa e efeito de novo. Olha, o déficit educacional do país é o principal culpado por esse crime. De fato, a não oportunidade de acesso a uma educação baseada na transferência de valores ligados ao compromisso social e à cidadania reflete a despreocupação da sociedade em relação ao outro. Esse fato, essa constatação, esse exemplo, leva a isso aqui, ó. Dessa forma, aí você faz a ligação com a estratégia anterior, né, com o período anterior, a tomada de iniciativa em favor do combate ao trabalho infantil é prejudicada. E a maior vítima, além das crianças, é o próprio país, que assina embaixo sua condição como periferia. Tá? Isso é consequência dessa educação deficiente em relação ao compromisso social e à cidadania. Né? Então, aquela receitinha de novo, exemplo com relação causa e efeito. Além do início, foi o diferencial aqui, com essa pequena citação. Eu não sei se estão dando para acompanhar. Está dando para acompanhar, gente, a estruturação desses parágrafos, né? A gente viu a estruturação do primeiro, a introdução, a estruturação, como é que ele colocou o primeiro argumento, o segundo argumento, como é que ele colocou o terceiro argumento. Tá tranquilo aí, né? Compararam com a análise que vocês fizeram? É sempre importante. Quem fez as suas anotações, ou pelo menos quem não anotou, mas percebeu isso, é importante vocês fazerem essa comparação mesmo, para saber onde é que está acertando, onde é que está errando. O processo é esse mesmo. Não dá para ter medo de errar, não. Tá certo? A gente tem que fazer aqui sem medo de errar. E quando eu digo a gente, é a gente mesmo. Eu estou dentro do pacote. Eu erro pra caramba também. Vamos para a nossa gloriosa conclusão. Que, embora ele tenha feito uma conclusão interessante, pode ser melhorada essa conclusão. Tá certo? Eu estou vendo aqui as manifestações no chat. Sim, sim, sim. Vamos para a parte final nossa aqui. O que é que ele coloca aqui no início da conclusão? Olha que lindo ele faz. Ele faz aquela receita. Introduz a conclusão, retomando a tese dele, só que ele retoma a tese e retoma os argumentos também. Vejam, cadê a tese? Né? Essa face mais perversa, que é o assassinato, que ele põe lá em cima. Né? O portanto faz a introdução, só que como está deslocado aqui, né? Não está aqui no início, portanto, poderia estar aqui, ó, antes do trabalho. Tanto faz. A diferença é que ele trazendo para cá, isso tem que ficar entre vírgulas, intercalado. O trabalho infantil apresenta sua face mais perversa na medida em que o Estado, aí onde ele traz os três agentes que ele pontua nos três argumentos dele. O Estado, a sociedade e a família, lembram? Né? Ele fala no argumento, em dois argumentos, né? Bruno, pode falar, Bruno. Quer falar, jovem? Ah, então foi engano. Ele traz o Estado, o povo, e em certo momento fala das empresas também, né, do capital. Mas principalmente o Estado, a sociedade e a família. Né? A inércia do Estado em relação ao capital, a lógica de capital das empresas, em relação à mão de obra, né, a exceção da mão de obra infantil, e a inércia nossa, nesse último argumento, da sociedade, a nossa postura passiva. E aí até mesmo da família, ele inclui a família aqui. Né? Omitem-se de uma postura mais ativa em prol da causa.
Então, aqui é a retomada do tema com os argumentos que ele faz. A partir daqui, vejam, nessas 3, 4 linhas, vamos colocar assim, ele faz a proposição das intervenções dele. Aí, eu acho que carecia, tudo bem, Bruno, acontece. Eu acho que carecia uma melhor escrita, esse parágrafo de conclusão a partir daqui, tá certo? Em que sentido? Lembrem o que a gente conversou semana passada. Dentro da proposta de intervenção, quanto mais didática, ou quanto mais detalhada essa proposta for, melhor. E aí a gente coloca 4 pontinhos básicos, 4 perguntinhas básicas, anotem aí para serem respondidas. O que é a proposição? Quem vai fazer? Porque se eu proponho, gente, o que é a ideia da proposta de intervenção? É uma possível resolução do problema. Então, quando eu tenho um problema, que nós já identificamos o problema na introdução, que é a nossa tese, é a nossa delimitação do tema, é a nossa tese, é o nosso problema que a gente vai trabalhar, eu dou os porquês desse problema, que são os parágrafos de desenvolvimento, com o argumento e com as estratégias que o reforçam, e o que é que eu faço na conclusão? Eu retomo isso, eu posso ou não retomar, essa retomada que eu marquei no início é opcional, é bom dizer. Se você acha que não vai ter tempo, aliás, espaço suficiente para fazer as propostas de intervenção de uma melhor forma, de uma forma mais específica, você não precisa necessariamente retomar a sua tese. Aí, esse é um jogo que você vai fazer dentro do seu rascunho, que é onde você vai ter a noção do que você produziu de texto e como é que isso vai caber naquela limitação das 30 linhas, certo? Então, aí você decide se vai dar espaço para você fazer uma referência à sua tese de novo. Não vai dar espaço, porque eu preciso detalhar melhor minhas propostas de intervenção. Não é necessário, não é obrigatório fazer essa retomada. É bom, é ótimo, mesmo que de uma forma bem resumida, massa. Tá? Mas o foco na conclusão é a intervenção. Então, qual é a melhor intervenção? Estou colocando no singular, mas a gente sabe que não precisa ser só uma. Pode ser uma, pode ser 2, 3, enfim. Mas quais são as melhores intervenções? Aquelas que seguem um determinado roteiro ou que respondem a determinadas perguntas. Que perguntas são essas? O que é essa resolução? O que? Vou colocar até aqui. O que? O que? Quem? Como? Eu resumidamente dizer e por quê. Esse porquê tem uma relação com que resultados, que impactos isso vai gerar. Que resultados isso vai gerar. Então, o que é a intervenção? Quem é responsável por ela? De que forma ela vai acontecer? Que é esse como. E por que ela vai acontecer? Que resultado ela vai gerar? Essa é uma forma, digamos assim, que a gente pode usar para fazer uma proposta ou umas propostas, 2, enfim, etc., de intervenção melhor estruturadas. Vejam que ele não colocou com tantos detalhes, mesmo assim, o texto foi bem avaliado por conta do texto como um todo. A gente não pode avaliar também só a conclusão. O texto como um todo está muito bem amarradinho, mas vocês perceberam aqui. Tanto que eu não pontuei, não consegui observar nenhuma incoerência entre as partes do texto. Ele está muito bem construído. Mas poderia ficar melhor ainda se ele tivesse como colocar aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? Faz-se indispensável haver um combate à impunidade. Aqui é o quê? É o que vai acontecer. É a ideia da intervenção. Ele não diz aí, por exemplo, quem é o responsável por isso, tanto desse combate à impunidade, quanto dessa reforma educacional. Aí,
o que é que acontece? A gente, como leitor, infere, deduz que é o Estado. O Estado, eu digo, as instâncias governamentais. Mas não custaria, eu estou inferindo que é isso, acho que vocês também, por conta do que ele já colocou no próprio conteúdo do texto. Mas não custaria ele deixar isso explícito. Entendeu? Não custaria. Mas tudo bem. Quem? Aí, para permitir a consciência nas urnas e nas ações individuais. Aqui é o porquê, o objetivo, né? O que é que isso vai gerar como resultado? Tá certo? Aí aqui ele chega na terceira. A mobilização da sociedade civil é o quê? Né? É a ideia da intervenção. A ideia é mobilizar a sociedade civil. Quem é que vai fazer as ONGs? Aí aqui agora ele coloca, minha gente, coloca as ONGs como agente dessa intervenção. E ele coloca aqui o como, né? De que forma a gente vai fazer isso? Pressão política. E aí ele diz agora o porquê, que é o objetivo, é o impacto, que é o final aqui. Essa última ele detalhou um pouquinho mais, percebam. Ele poderia ter detalhado as anteriores também. Agora, como é que eu vou saber? Eu não sei se isso aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu não contei. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Provavelmente não houve espaço. Porque eu estou contando aqui, claro que aí tem a caligrafia lá no espaço oficial, vai ficar diferente. Provavelmente, talvez não houve espaço e ele optou, vejam, aí a sua reflexão, ele optou por mesmo colocar uma proposição mais resumida, mas ele optou por fazer a referência à tese e aos argumentos dele. Tá? Tanto uma coisa como a outra são possíveis. Depende muito do que você escreveu, de como é que está estruturado o seu texto. A gente está colocando isso aqui no plano ideal. Tá? Mas o ideal nem sempre é possível, porque às vezes você se vê num texto que já está muito bem construído acima, que não permite muito enxugamento. Se a gente enxuga mais esses parágrafos superiores, a gente prejudica a compreensão, né, prejudica a argumentação. Deve ter sobrado aqui um pequeno espaço para conclusão e ele foi obrigado a sintetizar. Tá? Mas esse é um jogo que você vai fazendo dentro da construção do seu texto. É importante que vocês saibam disso como opção. Aí aqui temos duas questões para a gente finalizar. Pelo que a gente percebeu aqui, eu gostaria que vocês, não precisa dar o exemplo não, que a gente já exemplificou bastante. Qual foi a estratégia que vocês viram que ele usou mais? Podem colocar aí no chat. Qual foi dessas estratégias que a gente conversou hoje? Qual foi a que vocês perceberam que foi maior utilizada, mais utilizada, melhor dizendo, pelo nosso glorioso autor? Já causa e efeito. Só Tarciana, né? Tarciana é professora, não vale não. Eu quero dos alunos aí, principalmente. Relações lógicas é a mesma coisa. Causa e efeito, relações lógicas é a mesma coisa, só com nomes diferentes. Bruno. Mas, minha gente, é isso mesmo? Tem certeza? Ficou causa e efeito, Jário Júnior. Então, enquanto o pessoal coloca aí, vamos pensar sobre a quinta. Quais foram as expressões que ele usou para fazer uma ligação entre os parágrafos de desenvolvimento? Iago também já colocou. Vocês viram que eu destaquei lá, né? Ele inicia sem uma necessidade de fazer ligação. Não se começa, né? Normalmente não se começa aqui fazendo uma ligação com o tema que está no texto, tá? Milo também colocou causa e efeito, é isso mesmo. Parabéns a vocês pela percepção.
Não se começa fazendo essa referência. A partir do primeiro, a gente vai conectando um parágrafo ao outro. Ele introduz o primeiro argumento, né, como primeiramente, que é o primeiro argumento, né? E, claro, além de introduzir, ele faz uma ligação, né? Conecta com o parágrafo anterior. Aí ele começa o segundo argumento conectando através do além disso, né? E começa o terceiro com o ainda, né? E a gente pode até ampliar, vale analisar ainda, mas especificamente o ainda é que faz a conexão com o anterior, tá certo? E aí, na conclusão, qual é o conectivo que ele usa? Portanto, ok? Então, aqui é em relação à questão 5. Fechamos as questões que eu trouxe aqui propostas. Tem um tempinho, o Gustavo pediu para fazer uma pergunta. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Vocês ainda têm... Vou dar tem ainda força aqui para ficar 5 minutinhos. Vou tentar resumir aqui o que é que o Gustavo quer. Professor, fugindo um pouco da temática, caso tenha tempo, o senhor poderia dar alguma dica para reduzir o uso de gerúndio ou a repetição de palavras? Gustavo, eu não estou entendendo que a repetição de palavras, a gente vai... O uso de gerúndios, a gente reduz, por exemplo, com esses períodos curtos. Né? Se a gente for observar, eu não lembro nenhum termo no gerúndio aqui. Né? Não lembro. A gente faz normalmente o gerúndio como uma oração, estruturalmente, como uma oração subordinada. Então, é mais ou menos assim, ó. Apoiado pela certeza, vou pegar esse exemplo aqui, tá? Apoiado pela certeza da impunidade, o poder público privilegia o interesse de grupos privilegiados tradicionais, garantindo a maximização dos lucros. Ao invés de algo garantir aí, né, que é uma oração reduzida de infinitivo, poderia ser uma oração reduzida de gerúndio, garantindo a maximização. Então, essa oração ela fica subordinada à anterior, né, e tem como estrutura principal aí o verbo garantir. Está no infinitivo impessoal. Poderia ser usado o gerúndio aí, tá? Então, quando a gente tem períodos mais curtos, a gente tem a incidência dos gerúndios. Eu não sei se você está falando em relação àqueles, o que a gente chama de gerundismo, né, que é o uso exagerado, que ficou em moda depois dos... O pessoal diz, né? Depois das empresas de telemarketing, que é mais ou menos assim, vou estar atendendo ao seu pedido, tal. Isso é um uso exagerado, né? Que você tem atenderei, vou atender, até então. Se vou estar atendendo, já é um exagero, que aí usa o gerúndio, atendendo, né? Vou estar fazendo o seu exercício, são usos exagerados, que a gente chama de gerundismo. Não sei se você se referiu a isso, ou a esse uso do gerúndio, né? Nas orações subordinadas, como essa aqui, só que aí não está gerúndio, está infinitivo, mas poderia ser gerúndio. Para deixar de repetir palavras, a gente tem duas possibilidades interessantes aqui. O uso de sinônimos, né, de termos que trazem a mesma ideia, mas de formas diferentes, e o uso dos elementos de conexão, né, de referência, de analogia. Por exemplo, quem são os personagens que são inocentes? As crianças. Aí eu já estou colocando aqui crianças, então vejam que eu uso personagens aqui, eu uso crianças aqui, mas a referência é a mesma, né? São as mesmas pessoas. Trabalho infantil. Infantil é relativo a crianças. Essas pessoas sem passado são quem, Gustavo? São as crianças. Aí tem infantil de novo, tá vendo?
enfim, a gente tem algumas possibilidades para fazer isso. Uma outra possibilidade é fazendo a relação com pronomes, por exemplo, pronomes possessivos. Por exemplo, as crianças... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, por exemplo. Não é um pronome possessivo, mas é um pronome... Deixa eu lembrar aqui o nome. Relativo. Então, aqui, vale analisar ainda a postura passiva da população diante de problemas distantes da mesma. Esse da mesma se refere a quem? A população. Então, esse é um outro meio, o Bruno, de a gente evitar repetições desnecessárias de um mesmo termo, né, dentro de um texto e de uma forma muito próxima, né? A gente sabe que o termo infantil é bem usado aqui no texto, mas ele tem um espaçamento. Por que ele é bem usado? Porque é o termo central, né? O tema central é a exploração do trabalho infantil. Então, não tem muito o que correr disso, mas, olha, eles estão bem distantes, digamos assim. Então, não tem nenhum problema também. Essa questão de não repetir é principalmente numa proximidade, né? Na perspectiva da proximidade. Mas, em relação ao tema central, é muito difícil fazer essa não repetição também massiva em todo o texto. Então, a gente tem aqui trabalho infantil, a gente tem aqui trabalho infantil de novo, tá vendo? A gente tem onde mais? Tem mais. Aqui, não trabalho, mas mão de obra infantil. Aí aqui já foi uma mudança em relação ao termo anterior, né? Lá estava trabalho infantil, mão de obra infantil, que tem a mesma ideia, não mudou o infantil, mas mudou o termo mão de obra. Então, fez uma substituição aqui, né, do termo mão de obra por trabalho, mas infantil continuou. Aqui já colocou um termo infância em referência às crianças, né? E a gente falou lá no primeiro parágrafo. Então, a gente vai, na medida do possível, fazendo essas... Aí aqui vem trabalho infantil de novo, entendeu? O ruim, quando são esses termos em que há necessidade mesmo de maior repetição, ou seja, centrais, o ruim é deixá-los bem próximos. Mas vejam que aqui, de novo, ó, ele aparece. Nesse caso, essa repetição não gera prejuízo. Beleza, Bruno? Eu acho que não consegui esclarecer todas as suas dúvidas em relação a isso. A gente pode fazer isso num outro momento, mas até com outro texto que favoreça mais, ou não. Mas esse é um ponto que a gente pode trabalhar. Inclusive, eu queria propor, se vocês toparem, né, um novo encontro, a gente trabalhar nessas duas perspectivas, né? Se o pessoal, o menino que prometeu aí, ou mais alguém, mandar um texto, a gente fazer análise de um texto de um de vocês. Eu vou tirar aqui, viu, minha gente? Posso tirar a projeção para a gente se ver agora, visto que a gente está próximo de finalizar. Então, a ideia é, primeiro, se vocês topam, a gente fazer um outro encontro, que pode ser na segunda. É bom vir agora aqui no chat, preencham aí o formulário de frequência, que é importante para a certificação de vocês. Mas, além disso, né, se vocês topam a gente fazer uma continuação dessas análises, a partir do texto, e aí eu pensei em propor uma outra coisa para a gente trabalhar, que são os elementos de coesão, os elementos coesivos, esses elementos que ligam um parágrafo a outro, esses elementos que ligam um período ao outro dentro do mesmo parágrafo, que são essenciais para a construção do texto e fazem parte de uma daquelas competências lá que são avaliadas e trazem uma dificuldade muito grande. Então, a ideia é que a gente possa compreender melhor as ideias que esses conectivos têm. Aí, se vocês toparem, a gente deixaria já marcado hoje e eu providenciaria depois só a divulgação com um link, tá certo? Que aí eu vou ter que fazer fazer isso, porque isso já estaria fora
desse ciclo de webinário. Seria uma continuidade por nossa conta e risco. Estão colocando aqui que sim, beleza. Assinem as frequências. E aí, gente, eu gostaria que vocês também ajudassem também na divulgação, né, com os coleguinhas, tanto para verificar esses 2 encontros nossos que vão estar disponíveis na página, ou melhor, no canal do YouTube do campus, e para estarem presentes também no nosso próximo encontro. Ficamos marcados, então, a próxima segunda, mesmo horário, 16 horas, tá bom? Que aí eu vou abrir o link e fazer a divulgação com vocês pelos grupos do WhatsApp, e aí depois eu peço a Lidiane para colocar na página de novo, ou melhor, no canal do YouTube novamente. Fechado assim? O jovem que ficou de mandar o texto, mande para este e-mail que eu coloquei aí no chat. Vou recolocar aqui. Que é importante a gente ter a base de um texto de vocês. A gente não vai colocar a identificação, tá? Vou deixar o telefone também, se preferirem, podem mandar pelo zap. Pode encerrar a gravação, jovem, mas antes disso eu gostaria de fazer os agradecimentos, né, oficialmente. Agradecer a todos, a todas vocês, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, que mais uma vez tiveram paciência em estar aqui analisando textos. Eu sei que não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa muitas vezes agradável, né? Às vezes a gente acha um pouquinho chato, mas é uma das maneiras com as quais a gente pode aprender um pouquinho mais e principalmente aprender de forma efetiva, na prática. Como é que se faz análise e, claro, dentro da nossa sequência, como é que a gente pode fazer construção também de texto. Aí, na outra segunda, a gente já discute e já viabiliza outras formas de trabalho. Se a gente pode, por exemplo, fazer um trabalho conjunto de construção do texto e tal. Mas, para isso, a gente vai precisar de uma participação maior de vocês, tá bom? E depende muito da fome textual de vocês. Mas é isso, agradecer a Elaine aqui pelo apoio logístico, assinem as listas de presença. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas vocês. Participem, né, dos nossos webinários, participem da gincana, que está a todo vapor aí, a gincana de comemoração no nosso campus. E em breve, viu, minha gente, a gente vai estar de volta no nosso calendário. Aguardem aí a sinalização das datas. Não há definição ainda com o retorno remoto do nosso calendário letivo. Tá bom? Um abraço a todos, a todas. Um beijo. Foi um prazer, né? Como sempre, eu gosto muito de estar fazendo isso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá bom? Um abração. Então, até de segunda, 4 horas da tarde, 16 horas, tá bom? Chama a coleguinha, para a gente se divertir junto aqui, brincando com textos. Um abraço. Valeu, Josenildo. Josenildo, chama o pessoal do subsequente também, viu? Prazer tê-lo aqui também.